Olá, serei seu professor nesta videoaula de dimensões e normas técnicas. Vamos começar? Os temas desta aula serão escalas de ampliação e redução, cotagem e normas técnicas. É muito importante a padronização do desenho técnico. Portanto, todo desenho, ao ser interpretado, tem uma série de características que você, assim que visualizá-lo, pode reconhecer. Um dos pontos mais fundamentais dessa representação são as escalas. O que são as escalas? Esta representação dificilmente terá o tamanho real do objeto a ser representado. Imagine, por exemplo, fazer uma representação de uma planta arquitetônica de uma casa. Evidentemente, não cabe uma casa numa folha de papel. É assim que se utiliza da escala. Ou seja, objetos muito grandes, ou qualquer representação muito grande, pode ser diminuída numa determinada proporção. Assim, o inverso também pode ser utilizado. Eu tenho peças muito pequenas que podem ser representadas com um desenho muito maior para ter uma maior riqueza de detalhes. Então vamos conhecer essas escalas. Nós temos a escala natural. Essa sim é a dimensão real do objeto. Nós temos a escala de redução, e aí há uma razão. Por exemplo, nós temos um objeto que será representado com metade das suas dimensões. Ou escalas muito maiores. Eu tenho um objeto que será representado 100 vezes menor do que ele é no seu tamanho real. E a nossa escala de ampliação. Agora é o inverso. Então eu aumento a proporção da minha representação. Vamos ver se ficou claro. Nós temos aqui a maneira de se demonstrar a escala nos desenhos. Então vejam só, o que está do lado esquerdo é a numeração que representa o tamanho do desenho. E o que está à direita é o número que representa o tamanho da peça. Então vejam só, na escala natural, a gente fala uma escala de 1 para 1, ou seja, o desenho tem o mesmo tamanho da peça. Na escala de ampliação, nós temos agora 2 por 1, é uma escala de 2 por 1, ou seja, o desenho representa 2 vezes o tamanho da peça. E na escala de redução, nós temos uma escala de 1 para 2, ou seja, o desenho é a metade do tamanho da peça. Portanto, esses valores podem mudar de acordo com a escala que você selecionar. O importante é que todo desenho que você pegue, você verifique esse detalhe da escala. Assim você saberá qual é a proporção daquele desenho em relação ao tamanho real de uma peça, de uma planta arquitetônica, seja lá o que for. Isso é muito importante para as medidas. Imagina só, você vê ali uma medida de um determinado valor, que você pode medir com a sua escala. Então, se você pegar aquela escala, aquele valor em centímetros e multiplicar pela sua escala numérica no canto da página, você conseguirá saber o valor em tamanho real. Outro aspecto muito importante é a cotagem, ou seja, são as medidas que vêm no nosso desenho. Então, nós pegamos aqui uma peça e queremos saber exatamente qual é a dimensão dessa peça. Então nós vamos verificar a cotagem. Para a cotagem, nós vamos utilizar dessas três partes. Então nós temos as linhas auxiliares, que são na realidade uma projeção das linhas do desenho. Nós temos a linha de cota, que é essa linha com as 2 setas no canto, demonstrando que ali vem uma medida. E temos o valor da própria cota. Então, sempre que necessitarmos verificar um valor de alguma dimensão no desenho, é através da cotagem que nós vamos recorrer. Existem algumas cotagens de alguns outros elementos. E como esses elementos não são tão triviais, a norma traz uma maneira de simbolizá-los. Então vejam só, nós temos aqui, por exemplo, a indicação de diâmetro, esse símbolo para indicação de diâmetro, o R maiúsculo para indicação de raio,
Um quadrado para indicação das medidas de um quadrado. Existe essa indicação para o diâmetro esférico e a indicação de raio esférico, como você pode visualizar nestas peças aqui embaixo. Na cotagem de diâmetros, existe ainda uma particularidade. Vejam só, observem esse desenho. Esse desenho ele tem uma circunferência no centro e nós precisamos saber algumas características. Por exemplo, está claro aqui que 40 é o diâmetro dessa circunferência. Agora, qual é a distância do centro da circunferência para uma das bordas? Isso é muito importante. Se, por exemplo, se essa peça retangular eu precisasse realizar esse furo de 40, eu precisaria ter esse centro. Então aqui está demonstrando claramente, veja por esta linha de cotagem aqui embaixo, essa distância de 25 entre o centro da circunferência e uma das bordas. Então essa cotagem é muito importante para a realização, para a confecção dessa peça. E aliás, cabe um comentário também muito importante. As cotas, elas não são mencionadas quando elas são desnecessárias. Por exemplo, nesse exemplo que acabamos de dar, veja essa medida de 25, do centro da circunferência para a borda esquerda da peça. Não há necessidade de demonstrar a cota do centro para a direita. Por quê? É a mesma medida. Então, exatamente por não conter essa informação no desenho, é que nós concluímos que do centro para a direita é a mesma medida que do centro para a esquerda. A cotagem para ângulos também segue uma característica padrão. Perceba por esses desenhos que os ângulos eles foram extrapolados com linhas auxiliares e assim a gente consegue cotar o ângulo demonstrando o seu valor. Agora nós vamos falar de normas técnicas. As normas técnicas são muito importantes para padronizar o nosso trabalho. Então, no desenho técnico não é diferente. Sempre estamos falando aqui da importância dessa padronização para que qualquer pessoa interprete aquele desenho técnico. Nesse caso específico, nós temos algumas normas, como por exemplo a NBR 5984, que é a norma geral de desenho técnico. NBR 6402, que é a execução de desenhos técnicos de máquinas e estruturas metálicas. Então, tudo isso que nós estamos abordando estão inseridas nessas normas regulamentadoras. A NBR 10.068 é uma norma específica para a folha de desenho de layout e as dimensões. Então vejam só, nós estamos muito acostumados a utilizar a folha de sulfite do padrão A4. E olha só, esse padrão A4 é normalizado e existem dimensões padrões que nós utilizamos e também as margens. Então esta norma vai nos trazer essas informações. Se nós desejamos representar o nosso desenho numa folha maior, a gente vai utilizar um outro padrão, como por exemplo a folha A3. A folha A3 ela tem o dobro da medida de uma folha A4. Então tem também os seus valores de margens. E outros formatos, até a gente chegar no formato A0, que é o maior formato de folha que a gente pode representar. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Vejam só esses links sobre escalas, cotagem e normas técnicas em desenho técnico. Aqui você vai conseguir verificar mais informações sobre esses assuntos que são muito importantes na representação do desenho técnico. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto dimensões e normas técnicas. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!